Hoje nós vamos falar sobre doença hepática metabólica, uma abordagem baseada em medicina do estilo de vida. Eu sou Thais Guaraná, médica hepatologista, membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e professora da Faculdade de Medicina da UF. A gente vai começar falando um pouquinho de nomenclatura. A doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica é o nome atual dessa doença. Nos últimos 2 anos, as sociedades internacionais se reuniram para estabelecer uma melhor nomenclatura para essa doença, já que o nome anterior, que falava sobre doença hepática gordurosa não alcoólica, não definia a doença na sua fisiopatologia e também trazia termos estigmatizantes, principalmente na tradução ao inglês, quando vinha falando sobre fat liver ou fat liver disease. Então esse é o novo nome, nova nomenclatura e que a gente vai usar nessa apresentação. Vamos começar falando um pouquinho sobre a epidemiologia dessa doença. A doença hepática metabólica acomete cerca de 1/3 da população do mundo. É uma doença que acomete universal, que acomete todos os continentes, mas se a gente observar bem, o continente americano é o mais acometido no mundo todo, especificamente a América Latina, onde nós estamos. A gente observa nessa publicação da Hepatology de 2022 uma prevalência de 44,4% de doença hepática metabólica entre os habitantes. E quando a gente vai olhar subgrupos específicos, do primeiro quadro a gente vê a comunidade em geral, com cerca de 25 a 30% de pessoas acometidas pela esteatose hepática, pela gordura no fígado. Quando a gente vai olhar subgrupos de alto risco específicos, como pessoas com obesidade, a gente vai ver uma prevalência de até 80%. 8 em cada 10 pessoas com obesidade convivem também com a doença hepática metabólica. E quando a gente olha entre pessoas com diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente tem uma prevalência em torno de 65%. Então, já aqui na avaliação epidemiológica, a gente vê uma alta prevalência da doença entre condições metabólicas. Quando a gente vai falar um pouco da fisiopatologia dessa doença, a gente fala sobre a síndrome cardiorrenal hepatometabólica, o que antigamente a gente chamava de síndrome metabólica num conceito mais estreito, agora num conceito mais ampliado e sistêmico, olhando o paciente como um todo, a gente vê que essa doença metabólica, esse excesso de gordura, ele não acomete só o fígado, ele é uma manifestação no fígado de uma doença sistêmica, que também acomete o coração, os rins e outras estruturas do corpo. E o que é muito importante a gente levar em consideração é que quem tem doença hepática metabólica morre principalmente de doenças cardiovasculares, de doenças do coração, infarto e de doenças cerebrovasculares, o AVC. A segunda causa de morte nesses pacientes são as doenças oncológicas não hepáticas, então os cânceres, tumores de intestino, de mama, de próstata. E em terceiro lugar, vem as complicações do fígado, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então esse quadro nos remete à síndrome cardiorrenal hepatometabólica. E é muito interessante observar que essa doença, ela passa muitos anos assintomática, sem manifestações clínicas, até que no estágio 4 da doença a gente vai ter complicações graves, como infarto, AVC, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca e insuficiência arterial periférica. No estágio 0, como a gente pode ver na figura, o paciente não tem fatores de risco, mas a gente já precisa olhar o que precisa ser controlado e o que a gente precisa prevenir em termos de riscos. Então, a Academia Americana de Cardiologia lançou o Life Essentials 8, que é esse conjunto de fatores que devem ser administrados e buscados, né, para prevenir a doença e também no tratamento da doença. Então, para aquele que ainda não tem a doença, mas que tem risco familiar ou que a gente quer prevenir doença cardiorrenal hepático-metabólica, a gente precisa pensar no estilo de vida e também nos marcadores de risco metabólico, que são o lipidograma, a glicemia, a pressão arterial, mas na orientação sobre alimentação, exercício, sono e controle dos vícios, né, das substâncias nocivas e dos comportamentos nocivos, incluindo aí o consumo de cigarro, de álcool, o consumo excessivo de tela, como prevenção da doença. No estágio 1 é quando a gente começa a entender a fisiopatologia dessa doença, a gente vê um aumento da adiposidade. Primeiro, um acúmulo de gordura no subcutâneo, adiposidade periférica, então esse paciente começa a ganhar peso ou aumentar a cintura, e progressivamente, com a saturação do tecido gorduroso periférico, a gente começa a ter um acúmulo de gordura visceral, que é a gordura que vai acumular no fígado e nos outros órgãos e fazer progressão de doença. Mas nesse estágio 1, o que a gente
gente vai observar é ganho de peso, ganho de cintura e ganho de adiposidade sem sintomas clínicos. Já no estágio 2, onde a gente pode identificar o risco metabólico e alguns fatores que o paciente também normalmente não se queixa deles, né? A gente vai ver aumento da pressão arterial, depósito de gordura nos órgãos, então se esse paciente fizer uma ultrassonografia, a gente pode ver gordura no fígado, aumento do triglicerídeo, dislipidemia, aumento da glicemia, ainda sem sintomas clínicos representativos. No estágio 3, a gente já vai ter doença estabelecida, com depósito de gordura nas artérias, com doença subclínica no coração, e durante todos esses estágios de 0 a 3, esse paciente não teve sintoma. Ou seja, ele não vai reclamar com o médico ou trazer para o médico nenhum sintoma específico. A gente precisa educar os pacientes e falar sobre esse risco e procurar encontrar os fatores de risco antes que ele manifeste doença. Por quê? No estágio 4 é que a gente vai ter as manifestações da insuficiência cardíaca, da disfunção do coração, do infarto, da arritmia, e aí a gente já não muda tanto a história natural dessa doença. Portanto, aqui a importância da gente fazer educação em saúde e trazer a promoção de estilo de vida para a fisiopatologia dessa doença. Aqui no fígado saudável, a gente observa a evolução da doença. Primeiro, em vermelho, a gente observa um fígado que não tem depósito de gordura. Na primeira banda amarela, a gente vai ter o aumento da adiposidade visceral, com depósito de gordura no fígado. Na terceira faixa, a gente vai ter a inflamação, que é decorrente da presença da gordura no fígado, ou seja, a gente chama essa etapa de esteatohepatite, a sigla em inglês é MASH. E depois que a gente tem inflamação pela presença da gordura, a gente vai ter a presença da fibrose, né, que é o principal marcador de risco nesse paciente. Então, quando a fibrose surge no fígado, a gente sabe que existe um aumento do risco de progressão das complicações no fígado, mas também um aumento de risco cardiovascular. E, portanto, esse é um dado muito importante na doença hepática metabólica. Depois que surge a fibrose e o mecanismo de doença não é resolvido ou revertido, a gente vai ter a progressão dessa fibrose para uma fibrose mais densa, que forma nódulos de fibrose, deixando o fígado duro, no estágio da cirrose. E quando a gente tem cirrose, a gente aumenta o risco das complicações hepáticas, como hepatocarcinoma, necessidade de transplante e descompensação da cirrose. Aqui nessa figura a gente vê essa fisiopatologia sendo representada por um fígado normal, que evolui com gordura no fígado, depois com inflamação, que atualmente a gente chama de MASH, e junto disso vem surgindo as complicações cardiovasculares, o diabetes, o aumento de risco de câncer de intestino e o aumento de risco de câncer de fígado também. Se a gente parar para olhar estatisticamente, a chance de um paciente com esteatose evoluir com cirrose e câncer de fígado é em torno de até 10, 15% na progressão da doença. Só que 10 a 15% de 44% da população acaba sendo uma epidemiologia muito preocupante. Então, a gente tem uma questão aqui de saúde pública, né? A doença hepática metabólica hoje já é a primeira causa de transplante de fígado em várias partes do mundo, e isso vem progredindo, ou seja, evoluindo com um aumento de prevalência, aumento de casos, por conta do aumento das doenças metabólicas em geral, obesidade, diabetes, dislipidemia e a doença hepática metabólica em consequência. Falando um pouquinho de genética e epigenética, a gente sabe que existe um substrato genético para o surgimento da doença hepática metabólica, mas a força do ambiente e os determinantes sociais de saúde vão fazer com que esse gene se manifeste no espectro da doença. Explicando isso com uma imagem, a gente vê aqui do lado esquerdo da imagem, para o mesmo arcabouço genético, num ambiente de segurança para a saúde, ou seja, em contato com a natureza, realizando atividades físicas regularmente, com gerenciamento de estresse, comendo comida de verdade, uma alimentação baseada em plantas, esse indivíduo tem um gene que não se manifesta no espectro de doença. Do outro lado da figura, a gente vai ver o mesmo arcabouço genético num ambiente de risco, onde esse indivíduo está sedentário, exposto a excesso de eletrônicos, comendo comida ultraprocessada, e com isso a gente vai ter uma manifestação de obesidade, de aumento de gordura na cintura e gordura visceral, e as consequências das doenças cardiohepato-renais metabólicas. Como é que a gente faz para avaliar um indivíduo que chega com uma queixa de doença hepática metabólica ou com um diagnóstico de esteatose hepática e a gente quer fazer o diagnóstico da situação? Então, a gente faz uma avaliação centrada no indivíduo.
através do diagnóstico clínico, mas também do diagnóstico da condição daquele indivíduo e dos pilares do estilo de vida. Então, a gente usa como ferramenta de anamnese a entrevista motivacional. Nesse momento, a gente tem um encontro, né, que é um processo colaborativo entre dois especialistas, o especialista em saúde, que é o médico, e o especialista na própria condição, que é o indivíduo que procurou atendimento. E através de uma escuta atenta, a gente vai ouvir sobre sinais clínicos, mas também sobre o momento daquele indivíduo e sobre as questões do estilo de vida, né? Quais são as questões sociais e da rotina que estão impactando no estilo de vida e promovendo desenvolvimento e progressão da doença. Aqui a gente tem uma imagem mostrando os pilares do estilo de vida, né? E um organograma em forma de pizza, onde cada fatia da pizza é numerada de 0 a 10. Então, essa é uma ferramenta que a gente chama de roda da saúde, que a gente pode usar durante o atendimento desse paciente para abordar os 6 principais pilares do estilo de vida, para que ele se autoavalie dentro dos conceitos que ele tem em relação a esses pilares e possa estabelecer uma conversa e um início de raciocínio a respeito desse assunto. Então, o objetivo dessa ferramenta é a gente fazer uma avaliação e uma abordagem a respeito dos pilares do estilo de vida, começar a estabelecer um diagnóstico de o que está acontecendo na rotina daquele paciente, estabelecer prioridades e metas para a gente conduzir o tratamento e a mudança do estilo de vida e um plano de ação que vai ser monitorado ao longo da sua evolução. Quando a gente pensa em abordar o estilo de vida, a gente precisa entender que na mudança do hábito é muito importante respeitar a autonomia do paciente. E para isso a gente costuma usar o modelo transteórico de Prochaska, que foi publicado principalmente baseado em estudos para acompanhamento de pessoas que tinham dependência química, com uso de drogas, uso de álcool. E nesses estudos de Prochaska, o que foi visto? Que a gente tem um modelo de identificação de qual é o estado de prontidão daquele indivíduo para iniciar uma mudança de hábito. Então, a gente tem os estados pré-contemplativos, né, e contemplativos, que são aquele estado em que o paciente não está pensando em mudar na pré-contemplação, ou até sabe que precisa mudar, mas não considerou essa mudança, que são os estágios iniciais. E a gente vai ter os estados mais proativos, que é o estado de preparação do indivíduo que já está iniciando alguma organização para fazer a mudança daquele estilo de vida. A gente vai ter estágio de ação, e aquele indivíduo que já começou a mudar a alimentação, já começou a fazer exercícios, já fez alguns ajustes, mas precisa de suporte profissional para fazer ajustes ainda mais específicos. A gente tem quem está na fase de manutenção e o indivíduo que está na recaída. Então é importante a gente entender qual é o estado de prontidão daquele indivíduo para cada pilar do estilo de vida, para que a gente possa trabalhar com esse dado, como a gente vai mostrar um pouquinho mais na frente. E depois que a gente faz o diagnóstico clínico dos pilares do estilo de vida e dos estágios de prontidão, a gente vai fazer métrica. Então a gente vai ter dados de métrica como exames laboratoriais que possam mostrar o espectro metabólico daquele paciente, antropometria para a gente avaliar a cintura, composição corporal, tudo isso tem relação com a adiposidade visceral. Scores clínico-laboratoriais, no caso da doença hepática metabólica, a gente usa frequentemente o FIB-4, que é uma calculadora disponível na internet para a gente calcular o risco de fibrose, então um método não invasivo validado para isso, e a gente pode usar a elastografia hepática, que é um método não invasivo também para rastreio de fibrose hepática e, no caso do Fibroscan, para a gente quantificar a gordura no fígado. Então, aqui é um exemplo, né, de uma métrica que a gente usa, um sistema de um recurso de inovação em que a gente pode ter dados do paciente, dados laboratoriais, dados clínicos e fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Aqui um fluxograma de acompanhamento da doença hepática metabólica. Então, como é que a gente faz quando a gente recebe um paciente com doença hepática metabólica ou suspeita? O exame de início normalmente é uma ultrassonografia para a gente identificar a esteatose, né? O exame que está mais disponível e mais acessível. Às vezes esse paciente identifica essa alteração num exame de rotina que não estava buscando esteatose, mas que foi feito por algum outro motivo. E aí, quando ele vem para o acompanhamento, a gente tem que excluir outras causas de gordura no fígado, então descartar hepatites virais, descartar o uso de medicamentos que possam causar aumento de gordura hepática e avaliar se ele tem os outros critérios cardiometabólicos da doença hepática metabólica. Uma vez que a gente identificou que esse paciente tem doença hepática metabólica, a gente vai fazer o rastreio da fibrose através dos métodos não invasivos e
encaminhar esse paciente para o tratamento. Então, aqui um outro exemplo de método não invasivo, que é a elastografia. Nesse caso, a gente está vendo a sonda ali encostando no espaço intercostal e transmitindo uma onda que atravessa o fígado, e essa onda vai medir a atenuação da onda pela gordura, então a gente consegue identificar o percentual de gordura do fígado, e também vai medir a velocidade que a onda atravessa o fígado, e com isso a gente consegue ver quando o fígado é macio, a onda vai atravessar lentamente, então a gente tem uma velocidade baixa, e quando esse fígado é muito duro, por fibrose ou por cirrose, essa onda atravessa rapidamente o fígado e a gente tem uma velocidade alta. Então, nesse exemplo, a gente tem ali uma imagem do exame mostrando um CAP de 272, que é compatível com uma esteatose grau 2, em torno de 50%, né, de gordura no fígado, e a gente tem uma rigidez de 35, que é compatível com cirrose, com uma fibrose avançada. Então, esse é um método validado, com boa relação com a biópsia, para a gente identificar a fibrose no fígado. Depois que a gente fez o diagnóstico clínico do estilo de vida, do estado de prontidão para mudança e de quanta doença a gente tem, com a métrica, né, quando a gente documentou metricamente tanto os aspectos antropométricos quanto os aspectos específicos do fígado, a gente vai propor tratamento para esse paciente e vai propor também que esse tratamento seja ajustado e como vai ser o follow-up. Então, aqui é um diagrama da Associação Americana de Estudo do Fígado de 2023, que já traz essa necessidade de trabalhar em equipe interdisciplinar, né? Tanto com a atenção primária quanto com o médico endocrinologista, que é quem vai identificar primeiro essa população de alto risco, normalmente paciente com obesidade, com diabetes, chega pela atenção primária ou pelo endocrinologista, e junto nessa equipe a gente vai ter o gastroenterologista, o nutricionista, o educador físico, o cardiologista, lembrando que a principal causa de morte nesses doentes é a doença cardiovascular, então a gente pode precisar dessa equipe trabalhando de uma maneira orquestrada e não na forma de pareceres individuais, mas trocando informações, ideias e uma programação de tratamento para esse paciente. A Sociedade Europeia de Estudo do Fígado, também no seu guideline de 2024, traz essa orientação muito específica nesse quadro, falando sobre a importância do ajuste do estilo de vida e do controle do peso no tratamento dos pacientes com doença hepática metabólica. A gente vai pormenorizar esse quadro um pouquinho mais. Então, na primeira etapa desse guideline, eles falam da importância do controle do peso, né? Então, tanto o paciente com sobrepeso e obesidade e doença hepática metabólica, quanto aquele paciente que tem obesidade mais grave, grau 2 e 3, quanto o paciente que tem gordura no fígado, esteatose hepática com peso normal, a gente tem uma recomendação de ajuste de peso e principalmente de ajuste de composição corporal, porque nem sempre a questão é o peso, a questão é principalmente o depósito de gordura abdominal. Então, a gente pode ter na relação cintura-altura um parâmetro até melhor do que o parâmetro peso, tá? E esse ajuste de peso e ajuste da composição corporal, com melhora da massa muscular, redução da gordura visceral, ele vale para qualquer estágio da doença hepática metabólica, inclusive para os estágios de prevenção da doença. Quando a gente fala também relacionado a esse consenso europeu, né, que é o último guideline que a gente tem para manejo da doença hepática metabólica, quando a gente fala da alimentação, a qualidade da dieta é um fator muito importante, né? Então, o recomendado é que esse paciente siga uma dieta no padrão mediterrâneo, claro que isso adaptado para as suas condições socioculturais e para o seu estilo alimentar. Mas o que significa esse padrão mediterrâneo? É um padrão de alimentação baseado em comida de verdade, pobre em açúcar, pobre em carne vermelha, pobre em ultraprocessados, como a gente pode ver nessa pirâmide do desenho. Na dieta mediterrânea, a gente costuma dizer que a dieta mediterrânea ela não é uma dieta, ela é um estilo de vida, né? Os povos mediterrâneos, eles têm um estilo de vida que inclui uma alimentação com atenção à mesa, uma alimentação que envolve ambientes de socialização, um cuidado com o alimento que é um cuidado que exige priorização de tempo, e com isso, esse estilo de comer e de se alimentar promove saúde. Tá? Então é importante levar em consideração não só cada alimento especificamente, mas esse padrão de alimentação minimamente processada, rica em alimentos de verdade e mais focada em plantas, né, em alimentos naturais. Em relação à atividade física, o que é recomendado é a recomendação da Academia Americana de Cardiologia para proteger para a doença cardiovascular, que são 150 minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa, incluindo também, além desses minutos, 2 treinos de força, que seriam 2 treinos de mais ou menos 60 minutos para fortalecimento muscular.
né? E outros hábitos que são recomendados para manejo da doença hepática metabólica incluem evitar cigarro, evitar álcool, né, e promover a saúde de um modo geral. Isso também inclui os pacientes que já têm um estágio mais avançado da doença hepática metabólica, os pacientes que têm esteatohepatite, que têm cirrose. Mas nesse caso, claro que a gente tem que adaptar esse tratamento quando o paciente tem sarcopenia e aí orientar uma ingestão maior de proteína, enfim, individualizar essa orientação, como em todos os casos, tá? Aqui reforçando essa importância da composição alimentar baseada em alimentos naturais, em comida de verdade, a importância do exercício, incluindo aeróbico e exercício de força, e a importância de evitar bebidas açucaradas, açúcar de um modo geral, refinado, alimentos ultraprocessados e álcool. Por fim, o consenso europeu sugere que a implementação dessa abordagem, né, focada no estilo de vida para tratamento da doença hepática metabólica deve acontecer num cuidado multidisciplinar, né, mais do que isso, até interdisciplinar, ou seja, com interação entre os vários especialistas de saúde que estão cuidando desse paciente. Ele recomenda que todos os atendimentos, todas as consultas, a gente tenha uma avaliação do estilo de vida desse paciente, discuta os ajustes, que tenha uma programação de mudança do estilo de vida estruturada, ou seja, um planejamento para fazer essa mudança do estilo de vida, com planos individualizados, levando em consideração não só a preferência do paciente, mas também as questões econômicas e sociais. Tá? E aí, quais são os objetivos desse tratamento da doença hepática metabólica? Não só sobrevida, melhorar a sobrevida dos pacientes, mas também melhorar a qualidade de vida, isso é muito importante, viver muito, mas viver com uma boa qualidade de vida. Benefícios cardiometabólicos, então assim, não faz sentido a gente promover um tratamento da doença hepática metabólica que seja focado somente no fígado, uma vez que a maior parte dos pacientes com doença hepática metabólica vai morrer de doença cardiovascular. Então a gente vai ter um foco no fígado, mas olhando para os benefícios cardiovasculares, olhando para a prevenção de outros tipos de câncer, além do câncer de fígado, para que esse paciente se beneficie de uma forma completa do tratamento, tá? E aqui, a Academia Americana de Cardiologia, ela propõe uma forma estruturada de acompanhar esses pacientes que tenham algum risco ou algum diagnóstico de doença metabólica do coração, mas que também a gente vai incluir aqui os pacientes que têm doença hepática metabólica, que é a técnica dos 5 A's, né, para a gente lembrar a sequência de avaliação e acompanhamento desse paciente. Sempre com cuidado e um aconselhamento centrado no paciente, né, ou seja, nas preferências do paciente, nas condições sociais, econômicas, pessoais daquele indivíduo, mas a gente segue essa sequência de primeiro fazer uma avaliação inicial, e aí a gente vai usar a entrevista no formato anamnese de entrevista motivacional, depois fazer a orientação, a educação e saúde desse paciente. Então é muito importante a gente trazer dados de saúde para que ele entenda a questão de saúde dele, né? Muitos pacientes acham, por exemplo, que a doença hepática metabólica só acontece com pessoas que comem gordura, porque a esteatose hepática é comumente chamada de gordura no fígado, mas na verdade a doença metabólica ela não tem origem no tipo de alimento consumido apenas, né? Então ela tem uma origem genética, ela tem uma questão relacionada ao excesso de caloria que não vai ser gasto numa atividade física regular. Então, o paciente precisa entender a complexidade da doença até para que ele possa fazer ajustes na sua rotina que façam sentido para controlar a doença que ele tem. A gente precisa estabelecer um acordo, desenhar as metas junto com o paciente, as metas de tratamento, promover um suporte, porque se a gente faz uma proposta de tratamento, mas não acompanha o paciente, ele tem uma intercorrência, ele começa a treinar e tem dor, tem alguma dificuldade, e a gente só vai ver esse paciente muito tempo depois, ele acaba regredindo no tratamento. Então é importante ter esse acompanhamento de perto, né? E organizar o follow-up, ou seja, já alinhar a expectativa de que esse não é um tratamento de consultas avulsas, esse é um acompanhamento que precisa ser feito dentro de um determinado período para que esse paciente consiga fazer os ajustes de hábito necessários. A Academia Americana de Cardiologia, nessa publicação da Circulation de 2021, ela chega a sugerir que seria considerado uma frequência de avaliações adequadas, pelo menos 12 avaliações anuais de 30 minutos de acompanhamento cada avaliação. Então, esse paciente teria que ser visto pelo menos por 30 minutos durante cada mês do ano, tá? Mas essa é uma sugestão que a gente pode receber, né, utilizar aqui também para a doença hepática metabólica ou adaptar à nossa realidade, à necessidade do nosso paciente.
Voltando aqui para os estados de prontidão, então como é que a gente vai abordar esse paciente? Esse paciente que está na fase de pré-contemplação ou contemplação, ou seja, aquele paciente que ainda não quer fazer a mudança ou considera essa mudança, mas ainda não está disposto a iniciar. Então, a gente não vai propor meta SMART para quem não quer fazer mudança, porque isso seria um desrespeito à autonomia do paciente. Então, o ideal nessa situação é a gente trazer a proposta de conversar sobre aquela questão, aquele hábito, né? Então, utilizar essa ferramenta do Ask Tell Ask, ou seja, pedir permissão para falar sobre o assunto, ver se o paciente quer conversar e trazer educação e saúde. Uma coisa que a gente pode usar nesse cenário é um kit de slides, né? Então, deixar um kit de slides com 2, 3 slides sobre cada tema para conversar com o paciente, para explicar a fisiopatologia, para explicar os riscos, né? Então, esse seria o momento da gente utilizar isso. E a gente pode usar o balanço decisório, que é uma ferramenta, né, de ciência comportamental, para ajudar o paciente a engajar na mudança quando ele está no estado de pré-contemplação, contemplação. Então, tentar discutir com ele o que ele ganha, o que ele perde, fazendo ou não fazendo a mudança, e lidar com a ambivalência para os pilares que estiverem diagnosticados em estágios de contemplação e pré-contemplação. Quando o paciente está no estágio já de preparação para iniciar a mudança, de ação ou de manutenção ou recaída, a gente já tem um outro tipo de proposta. Nessa situação, a gente pode propor metas, né? E aí a gente utiliza metas SMART, por exemplo, que é uma das ferramentas possíveis nessa situação. E o que são essas metas inteligentes? São metas no contexto do indivíduo, onde a gente consegue antever situações que poderiam impedir dele fazer aquela mudança, aquele ajuste, onde a gente consegue conversar e entender a rotina e a história do paciente e usar a criatividade e propor soluções em conjunto, individualizar a proposta, progredir no ritmo e com o consentimento do paciente. Tá? Então, a meta SMART é uma meta específica, não é uma meta do tipo caminhar 150 minutos por semana. A gente vai dizer como que ele vai começar, onde ele vai começar, quantos minutos ele vai começar, por quanto tempo ele vai manter esse ajuste e quanto tempo depois a gente vai progredir. Essa meta, então, é uma meta específica, mensurável, é uma meta alcançável para aquele indivíduo que às vezes está saindo de uma condição sedentária de anos, acima do peso, então a gente tem que dosar essa recomendação, né? Mas é uma meta relevante e que tem um tempo programado para ser revista e para ser reorganizada, tá? Essa é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para desenhar as metas, né? Então, eu uso no dia a dia essa ferramenta em que o paciente, ele que vai estabelecer, a gente costuma falar de aproveitar a porta aberta, que é aquele pilar do estilo de vida que o indivíduo está numa fase de preparação ou já de ação, ou seja, aquilo que ele já está vendo como uma possibilidade de mudança, se preparando para isso, e a gente começa por ali. Então, ele mesmo desenha a meta, junto com a gente alinha para ver quais são os riscos, os impedimentos, se é possível, se é uma meta alcançável e relevante para aquela situação, e a gente propõe junto qual é o tempo de reavaliação, né? Então, essas metas vão sendo desenhadas a cada consulta, baseadas aí nesse organograma que tem os 6 pilares do estilo de vida, montando a saúde do fígado em forma de quebra-cabeça. Bom, além de tudo isso que eu já falei, a gente também utiliza tecnologia e inovação, né, para promover a mudança de hábito e sustentar os resultados no tratamento da doença hepática metabólica. Então, os usos dos tecnológicos, dos eletrônicos, wearables, que podem ajudar a gente a ter métrica e referência para o acompanhamento e evolução desse paciente. A gente pode utilizar as redes sociais para promover educação e saúde, né? Então, o SimplesMev, por exemplo, é um projeto da UF de alunos de graduação que estudam sobre artigos falando sobre mudança do estilo de vida e saúde digestiva, e eles transformam isso numa linguagem que o paciente entenda, uma linguagem acessível a todo mundo, e colocam isso na rede social como forma de educação e saúde continuada. E alguns aplicativos que a gente pode utilizar e recomendar para os indivíduos aprenderem a ler rótulos e aprenderem também a ganhar autonomia no autocuidado de saúde. O senso de comunidade é importante, né? Então, criar comunidades que trabalhem essas metas e que possam apoiar os indivíduos nesse processo de mudança de hábito vai ser importante para conseguir fazer os ajustes de hábitos e para sustentar os resultados.
E aqui, o autocuidado da equipe de saúde, né, é um ponto fundamental. Então, o Hepatomev é um projeto que a gente tem na Sociedade Brasileira de Hepatologia e que durante alguns encontros científicos, né, ou datas importantes, a gente traz o grupo de saúde, os médicos, nutricionistas, alunos do grupo, para a gente fazer atividade física em contato com a natureza e a gente promove a divulgação dessas atividades e isso estimula o profissional, estimula a equipe e também ajuda o paciente a engajar, né, quando ele vê que toda a equipe está envolvida nessa filosofia do autocuidado, na importância do autocuidado. Aqui trazendo alguns dados sobre tratamento medicamentoso da doença hepática metabólica. Então, a gente teve em 2025, agora, a publicação do resultado do estudo de fase 3 da semaglutida, né, o estudo Essence, mostrando um benefício bem significativo na reversão da esteatohepatite e na reversão da fibrose hepática. A gente vê ali na banda em amarelo o efeito do grupo que usou a semaglutida, em azul o efeito no grupo placebo, e uma diferença estatisticamente significativa com o maior benefício da semaglutida para controle da doença hepática metabólica. Então, essa é uma indicação em bula da medicação, né, para tratamento da doença hepática metabólica com fibrose. E aí faz sentido porque a gente está tratando a doença hepática metabólica, mas também com benefícios cardiovasculares, renais, benefícios até osteoarticulares para melhorar o engajamento do paciente na mudança do estilo de vida, né? Então é importante a gente usar a tecnologia medicamentosa do que está bem sedimentado, né, pela ciência, pelos estudos controlados, randomizados, mas associar o ajuste do hábito para que esse paciente mantenha os resultados e sustente os resultados a longo prazo e tenha melhora não só dos aspectos de risco de complicação das doenças, mas também de qualidade de vida. Aqui a gente vê os outros tratamentos com incretinas, né? Aqui publicados no New England de 2025, no primeiro quadro a semaglutida, e aí depois a gente tem a tirzepatida em azul, e análogo com glucagon e análogo triplo, mostrando os benefícios na doença hepática metabólica. Esses medicamentos em geral promovem uma perda de peso e também redução de gordura visceral significativa e sustentável, mas em todos os estudos, esses indivíduos que entraram tanto no grupo de intervenção, tanto no grupo placebo, tiveram otimização do tratamento das doenças de base e ajuste do estilo de vida, que é muito importante para a gente ter sustentabilidade desses resultados obtidos com um tratamento medicamentoso. Tá? Existem outros medicamentos que a gente pode utilizar no tratamento da doença hepática metabólica, mas as incretinas, os análogos de LP1 são os que têm melhor benefício no aspecto do tratamento global, ou seja, de melhora também do risco cardiovascular, né? São os melhores mais significativos, então, nesse momento, os tratamentos mais indicados. E aí, o que a gente precisa levar em consideração quando a gente promove o tratamento desse paciente com doença hepática metabólica através do olhar da medicina do estilo de vida? A gente tem que considerar os determinantes socioeconômicos da doença, né? Porque, inclusive, o acesso ao medicamento é uma questão, o acesso à possibilidade de ter tempo de priorização para autocuidado, o acesso à atividade física regular, isso tudo tem um custo e tem uma necessidade que a gente precisa levar em consideração, tanto para promover políticas de saúde quanto para orientar os nossos pacientes, né? Os gaps das pesquisas, né? Os grupos que não são incluídos, às vezes pacientes mais idosos, pacientes gestantes, pacientes com obesidade mais grave podem estar excluídos de estudos com N maior. A necessidade do cuidado interdisciplinar, que é muito importante para cuidar e para sustentar resultado nessas situações de doenças metabólicas, né? Levar em consideração o aspecto metabólico da doença, ou seja, essa não é uma doença do fígado, é uma doença sistêmica com manifestações hepáticas, né? A importância do manejo e do conhecimento do tratamento da obesidade por todo mundo que lida com esse tipo de doença metabólica, seja ela do coração, do fígado, né, na sua manifestação principal, mas ela é uma doença que muitas vezes está associada com a obesidade. A importância de implementar esses cuidados nos centros de saúde e para além dos centros de saúde, né? E o suporte a um estilo de vida saudável na nossa comunidade. Então, todos esses aspectos são importantes para a gente pensar no controle e no adequado tratamento dessa doença. Eu trouxe um caso clínico para a gente discutir brevemente, levando em consideração esses aspectos que eu comentei durante essa apresentação, tá? É um caso longo, porque é um caso levando em consideração os pilares do estilo de vida, então está um pouquinho mais detalhado, mas eu vou ler aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre esse cuidado na prática.
tá? Então eu trouxe uma paciente de 60 anos que procurou atendimento preocupada com a gordura no fígado que foi vista no ultrassom de rotina que a ginecologista pediu. Ela não estava sentindo nada e fez um ultrassom que apareceu gordura no fígado e foi encaminhada para avaliação pelo hepatologista. E ela contava uma história de que nos últimos 10 anos ganhou peso progressivamente e que ela achava que isso vinha acontecendo aos pouquinhos, principalmente a partir da época da menopausa. Depois o filho dela saiu de casa, ela diminuiu as atividades que ela fazia para cuidar com o filho, ficou com mais tempo ocioso e mais sedentária. Na época ela ficou muito triste por conta dessa mudança, a sensação de que, né, não tinha mais muita coisa para fazer em casa, o filho estava ausente, não procurou avaliação de saúde, achou que era normal ficar triste e não querer fazer muita coisa naquele momento. O filho foi morar em São Paulo, a paciente mora no Rio de Janeiro, e atualmente ela tem um neto que ela não vê muito porque mora longe dela. E recentemente o filho pediu para que ela fosse mais vezes para ajudar a cuidar do neto. Ela ficou animada com essa perspectiva, mas tem dificuldades financeiras porque o valor da aposentadoria não é suficiente para as necessidades. Então isso aqui é uma história da doença, mas também é uma história da pessoa. E aí, quando a gente vai ver, ela tem já um diagnóstico de diabetes tipo 2 em uso de metformina, também de dislipidemia em uso de atorvastatina. Tem uma dor articular crônica que ela chama atenção que essa dor impede de dançar, que é uma coisa que ela gostava de fazer. Ela fazia aula, então tinha ali uma comunidade, um grupo de amigas e toda semana estava naquele grupo para fazer aula de dança, né? Então isso é uma coisa que ela perdeu por conta da dor articular. Ela tem usado anti-inflamatórios para alívio da dor, que pode ter um impacto, né, na piora da doença hepática. E ela consome álcool cerca de 40 gramas por dia, porque ela sente um alívio da tristeza quando ela usa bebida alcoólica, está com tempo livre, então acaba que tem bebido muito frequentemente. Na história familiar, tem uma história de infarto, a mãe infartou jovem, aos 45 anos, e o pai teve câncer de intestino aos 68. Então, uma paciente com um espectro metabólico que piorou na menopausa, que tem um quadro que pode ter ali uma depressão associada e tem um quadro da história pessoal que está corroborando para ela ficar mais sedentária, mais triste, comer mais, beber mais, né? E tudo isso pode estar impactando aí na doença. Os exames mostraram o FIB-4 de 2.0, que mostra um risco de fibrose, um risco intermediário, né? E uma elastografia hepática que mostrou uma esteatose grau 3, mais de 66% de gordura no fígado, e uma fibrose avançada, quase uma cirrose, já é um F3, né? A cirrose é o F4. Ela chegou com peso de 80 quilos, altura de 1,60 e um IMC de 31. E aí, na anamnese do estilo de vida e dos estados de prontidão, eu trouxe isso para vocês verem mais ou menos como é que a gente faz na prática, né? O que ela fala? Ela tem uma alimentação desorganizada, compensa a ansiedade comendo doce, não compra legume porque estraga, tem pouca gente em casa. Ela acha muito complicado mudar a alimentação e não acredita que tem nenhuma relação com a gordura no fígado porque ela não come gordura. Então, ela está no estágio de pré-contemplação. Em relação à atividade física, ela é sedentária, não está fazendo nenhuma atividade regular, mas adoraria voltar a dançar. Inclusive, tinha passado na academia antes da consulta e combinou de fazer uma aula teste, ver se o joelho ia aguentar. Então, ela está numa fase de preparação. Ela já tomou uma providência, quer voltar, então isso está entrando no quadro. Em relação ao sono, ela tem um sono bom, com boa higiene do sono, então seria uma fase de manutenção. Em relação à rede de apoio, é desorganizada, ela fica triste ao falar sobre rede de apoio e não quer falar nesse assunto. Então, pré-contemplação e respeitando a autonomia do paciente, ela não quer falar nesse momento, nesse primeiro encontro. Então, a gente não vai falar. Sobre o gerenciamento do estresse, ela gosta de ler como forma de hobby e voltou para um grupo de leitura com amigas, então está na fase de ação. Em relação a vícios, ela consome álcool em quantidade elevada, reconhece a necessidade de parar, já ficou 6 meses sem beber, mas não conseguiu manter a abstinência, então ela já conseguiu entrar numa fase de ação, mas está em recaída. Então a gente vê os pilares e os estágios de prontidão para mudança e vai propor as metas naqueles pilares onde o paciente já está num estágio de preparação ou ação, e os outros pilares, eles acabam ficando para um segundo momento, né? Por isso que é necessário um programa de acompanhamento. A gente não consegue fazer tudo isso que a gente está comentando aqui em uma avaliação e uma consulta avulsa. Bom, a lista de problemas, ela tem obesidade, doença hepática metabólica com progressão grave, com fibrose avançada, tem diabetes, dislipidemia, tem o risco cardiovascular elevado, inclusive com uma história familiar positiva, tem história familiar de câncer de intestino, provavelmente uma depressão, não tem diagnóstico, né? E tem
uma provável artrose de joelhos. E quais são as motivações dela? O que ela trouxe para a gente que chama atenção? Ela gostaria de dançar, ela gosta do momento da leitura com as amigas e ela está motivada pela possibilidade de se aproximar com o neto. Então, juntando tudo isso, a proposta de tratamento, claro que a gente aqui está relatando, né, mas é uma proposta participativa, onde o paciente também propõe quais são as metas e qual é o caminho que a gente vai começar a trilhar. Então, a gente traz aqui uma proposta de proceder uma avaliação para controle da dor no joelho com a fisioterapia, fortalecer, né, o joelho para que ela possa voltar a dançar. Inicialmente, voltar num baixo volume, já que ela ainda está acima do peso, ainda tem dor, então precisa primeiro fortalecer e voltar devagar para que isso não piore, né? A gente não tem que interromper a mudança de hábito, não. Talvez propor 30 minutos de dança 2 vezes na semana e melhorar, e isso traria uma melhora do condicionamento para que ela possa ajudar com o neto. Então, uma meta SMART desenhada para voltar a ter atividade física regular. Pedir permissão para conversar e educar sobre alimentação e rede de apoio, né? Ou seja, alinhar as expectativas, fazer avaliação de perdas e ganhos, talvez aqui usar um kit de slides para mostrar a importância da alimentação, explicar por que não é só gordura que causa gordura no fígado, né? Para o paciente poder entender por que precisa mudar e começar a pensar sobre isso. Educação sobre álcool e saúde, também fazer aqui uma perdas e ganhos, talvez uma ferramenta de perdas e ganhos para analisar essa possibilidade de abordar mais para frente esse tema, e estimular o que já está funcionando bem, né, que é o encontro de leitura com as amigas e manter a higiene do sono. Bom, além disso, essa paciente precisa de estratificar risco cardiovascular, otimizar a prevenção primária, fazer screening dos tumores, precisa ver se ela já fez colonoscopia, né, se fez o screening ginecológico. Ela tem indicação de usar análogo de GLP-1/incretina, né, que vai trazer, além de controle do peso, proteção cardiovascular, hepática, metabólica e renal, com benefício, né, em relação à fibrose hepática, está muito bem indicado. Vai ser importante a gente trazer a rede de apoio no segundo momento, né, quando ela quiser conversar sobre isso, porque vai ser necessário um apoio com custo, um apoio emocional. Então, para isso, para a gente fazer tudo isso, a gente precisa de um programa de acompanhamento ou de um planejamento de acompanhamento continuado, né? Uma consulta avulsa com retorno 3 meses, 4 meses depois não vai conseguir trazer essa abordagem. Então, quando a gente apresenta para o indivíduo que está buscando o nosso cuidado um plano de avaliação, um plano de acompanhamento, e o que a gente tem que dar conta, a gente consegue mostrar a importância de um acompanhamento continuado, né? Além disso, tem que avaliar a saúde mental, conversar sobre a possibilidade de depressão e necessidade de tratamento e propor uma equipe multidisciplinar aqui, né? Ela vai precisar de apoio do nutricionista, do fisioterapeuta, do educador físico, talvez do psicólogo. Enfim, nessa abordagem do paciente com doença hepática metabólica, assim como num paciente com doenças metabólicas em geral, a gente precisa não só fazer o diagnóstico, ou seja, a avaliação inicial das causas, dos sinais e sintomas, como também desenhar um plano de trabalho, definir metas e estratégias de tratamento, planejar a intervenção e monitorar, fazer os ajustes, né? Quando ela começar a fazer a atividade física, a gente tem que ver se vai ter dor, se vai precisar ajustar e fazer esse acompanhamento que o paciente possa progredir dentro desse programa de tratamento com benefício para o fígado e para todas as comorbidades metabólicas que essa doença traz. Bom, esse foi mais uma aula aqui da MEV nas grandes síndromes. Aqui estão os meus contatos, eles ficam disponibilizados se vocês precisarem de algum artigo, algum material de referência para essa aula, ou discutir algum caso, né, trazer alguma pergunta, estamos à disposição. Obrigada.